Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse tutorial eu vou mostrar para vocês como que a gente faz uma engrenagem, definitivamente, uma engrenagem, mas não de uma forma convencional, de uma forma que você vai poder colocar várias configurações, alterando simplesmente em um clique a quantidade de dentes que você precisa e o módulo que você precisa. Então, me acompanha aí nesse tutorial que eu vou te mostrar o passo a passo como a gente vai fazer essa engrenagem. Antes de continuar, eu queria pedir para você, se inscreva no canal se você não é inscrito, dê uma curtida se você gostar do vídeo ao longo do tutorial, tá? Compartilha se for possível. E eu te peço, sempre eu deixo alguns recados aqui na parte de comentários, na parte de descrição do vídeo também. Então, se você quiser verificar algum curso, alguma coisa nesse sentido, que eu sempre deixo alguma indicação para você aí embaixo, tá? Vamos lá para o tutorial aqui, então. Bom, então o primeiro ponto aqui. Existem formas simples de usar uma engrenagem no SolidWorks sem ter que desenhar, né? A gente tem aqui, ó, do lado, o Toolbox. Então eu posso puxar uma engrenagem aqui do Toolbox e fazer a utilização. Isso é bem mais rápido e bem mais simples, tá? Só que eu acho que é ponto de honra para um projetista, um cara que faz desenhos do projeto, saber desenhar uma engrenagem. Isso é ponto de honra, na verdade. Outro ponto, outra coisa que você precisa saber. As engrenagens, elas são calculadas. Existem cálculos para você definir dimensões da engrenagem. Inclusive para saber resistência, força, enfim. A engrenagem ela é toda calculada. Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. O que eu quero que você saiba de cara é que a parte geométrica dela se baseia basicamente em algumas variáveis, como as principais são o módulo e a quantidade de dentes. A partir daí surgem todas as outras dimensões. O detalhe é o seguinte, o módulo, para quem não sabe, é a ferramenta, a fresa que remove material aqui, né, dessa parte vazia aqui, formando o dente da engrenagem. Tá? Esse é um módulo. Bom, um outro ponto é o seguinte, quando você for utilizar uma engrenagem no seu projeto, é importante você entender se você vai construir essa engrenagem ou se você vai comprar ela pronta. Existem muitas empresas hoje que já vendem as engrenagens prontas, a não ser que seja uma coisa muito especial, vale a pena você, né, se não for tão especial assim o projeto, vale a pena você escolher uma engrenagem de catálogo. Eu vou te mostrar aqui, ó, existe o site da TI Brasil, se você entrar lá, for aqui no campo aqui engrenagens, você vai ver que existem vários tipos de engrenagens lá que você pode comprar. Às vezes sai mais barato do que você tem que produzir, tá? Isso aqui é o catálogo das engrenagens, tem as informações aqui, o código, você pede essas engrenagens aqui comercialmente. Então, é importante você dar uma olhada e entender se você quer fabricar a engrenagem, porque dá trabalho, ou se você quer comprar ela pronta. Eu, particularmente, nos meus projetos, eu procuro comprar as engrenagens prontas, tá? E uso normalmente aqui o site da ATI para fazer essa compra. Bom, esclarecido isso, né, eu não vou usar o toolbox agora, talvez no final do vídeo eu mostre como você puxa uma engrenagem e parametriza ela, mas agora a gente vai começar a fazer o desenho, né, a inserir os dados para fazer a engrenagem. Antes de começar a riscar qualquer coisa, eu acho que é importante você fazer uma engrenagem uma vez só, porque dá trabalho, então faz uma vez só e depois você usa ela de forma inteligente nos outros projetos. A gente vai começar aqui, ó, abrindo um documento novo, tá, de peça, e a gente vai vir aqui, ó, na opção ferramentas e abrir aqui equações. Vai abrir essa janela, né? E aqui a gente vai inserir todas as variáveis que a gente vai utilizar na construção da nossa engrenagem. Eu vou mostrar aqui para vocês como que insere. Então, por exemplo, uma das variáveis que eu vou inserir é o número de dentes, olha só. O número de dentes, normalmente, é representado pela letra Z. Né? Então, eu vou colocar o Z aqui e vou colocar o valor. Vou inserir um valor qualquer aqui, vou colocar 20, a princípio que é a primeira engrenagem que eu vou construir.
depois eu posso mudar esse valor aqui. E eu vou fazer várias contas aqui, várias fórmulas, para que a gente possa ter os parâmetros de construção da engrenagem. Só que eu já tenho pronto aqui, vou dar um OK aqui, tá? Eu tenho pronto aqui já essa tabela. Para não ficar tão longo o vídeo, eu vou te mostrar aqui já nessa tabela pronta. Então veja aqui, ó. Desculpa. Eu coloquei aqui o número de dentes, igual a 20, aí o módulo, representado pela letra M, coloquei o módulo 2 a princípio, diâmetro primitivo, aí já começa a fazer conta, tá vendo? Ó? Diâmetro primitivo, ele é igual a Z vezes M, ou seja, o número de dentes vezes o módulo. Como que eu faço isso aqui na minha tabela? Eu venho aqui, ó, ferramentas, vou voltar lá, que eu fechei. Eu vou colocar aqui ó, o módulo, que é 2, tá? E agora eu vou colocar aqui o diâmetro primitivo, dp. Aí eu clico aqui do lado, não preciso colocar igual não, tá? Eu vou vir aqui selecionar variável global. Vou pegar aqui o módulo, vezes, outra variável global, número de dentes. Então, eu dou Enter, olha só, ele já calcula aqui para mim o diâmetro primitivo. E eu vou fazer dessa forma com todos os cálculos que eu preciso fazer em relação à engrenagem, tá? Vou dar um OK aqui e vou voltar na minha outra peça aqui, ó, onde eu já tenho todos os itens colocados. Então, qual é? É o diâmetro primitivo, que é igual ao Z vezes o M, o A, que é a altura da cabeça. Essas informações todas você vai encontrar no manual de projetos, formulário técnico AL Cacilas, página 181, tá? Se você tiver esse manual, você vai lá e dá uma olhada. Então esse A aqui é a altura da cabeça, que é a medida que tem do diâmetro primitivo até o diâmetro externo. Aí eu tenho o diâmetro externo, que é o A, que é a medida da cabeça, mais o diâmetro primitivo, ou seja, eu tenho o A, ele é o módulo vezes 2, e o DE, o diâmetro externo, é o A, que é o módulo vezes 2, mais o diâmetro primitivo. Tá? E com isso eu vou colocando aqui as informações. Olha, o B é uma constante, então eu vou colocar 2 vezes 1,667 vezes o módulo. Tá? O diâmetro interno, ele vai ser o diâmetro primitivo menos o B. O ângulo de pressão, eu posso usar ou o ângulo de pressão 20 ou o ângulo de pressão 15, né, 14,5. Então, o ângulo de pressão é o ângulo formado na horizontal pela força resultante que vai ter o próximo dente, né, a outra engrenagem que vai empurrar a minha engrenagem. Então, esse conceito aqui é importante saber de ângulo de pressão. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque senão o vídeo vai ficar super extenso, tá? Então eu vou usar ângulo de pressão 20, que é o mais comum. Aí eu tenho vários raios aqui, ó, raio 1, que é o diâmetro primitivo vezes 0,07. O raio 2, que é o diâmetro primitivo vezes 0,2140. O raio 3, o raio de fundo. Né? Eu tenho aqui esse CT, que é o diâmetro do círculo de traçado, que é da onde vão sair os centros dos raios. Então eu tenho alguns parâmetros aqui que eu queria que você colocasse aí, tá? Eu não vou colocar cada um deles, senão o vídeo vai ficar super extenso. Então eu vou deixar pausado aqui, né? Eu vou pausar, você preenche, pausa aí o seu vídeo, preenche essas informações do jeito que está aqui, tá? Se tiver alguma dúvida, você me manda aí um comentário, ou então entre em contato comigo, eu vou deixar o contato aí, para a gente poder preencher essa tabela aqui com todas as informações que você precisa para o cálculo da engrenagem. Preencha, tá? Olha só, vou pegar um aqui lá e vou preencher na outra planilha. Vamos pegar aqui, por exemplo, o A, a medida A. O que é o A? É um módulo vezes 2. Então eu vou lá na minha planilha, a minha outra planilha, que é aqui, ó, ferramentas, equações, e vou criar aqui a minha variável A, que é um módulo vezes 2.
tá? Então eu tenho aqui a medida A. É super simples, tá? Uma coisa importante é o seguinte, a separação de unidades aqui é feita por ponto. Então, se você for usar alguma medida que é igual tem lá na outra planilha, você coloca ponto para separar as unidades, tá? Olha aqui, vou mostrar para você. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho essa variável b, que é 2 vezes 1.1667 vezes o m, que é o módulo. Toda vez que eu for colocar uma variável global que eu já coloquei aqui antes, eu seleciono ela aqui, tá? Vou colocar mais essa aqui, por exemplo. Vou colocar o diâmetro externo, tá? O diâmetro externo é o A mais o dp. Então vamos lá no meu outro desenho e eu vou colocar aqui, ó, a medida diâmetro externo. Diâmetro externo, ele é igual a uma variável global, que é o dp, mais outra variável global, que é o A. E dou Enter. Veja, ele já calcula o diâmetro externo automaticamente, ok? Então vamos lá, eu vou pausar aqui e a gente vai continuar a partir do momento que tiver tudo preenchido, tá? Então pausa o seu vídeo, vem aqui, quer ver? Ó, eu vou deixar na outra planilha aberta e você copia todas essas informações aqui, ó, tá? Da forma que está aqui. Deixa eu aumentar um pouco aqui, ver se eu consigo aumentar um pouco para você enxergar melhor. Copia tudo, tá? Dessa forma aqui. Pausa aí e copia. Eu vou dar um pause aqui no meu vídeo e depois eu continuo. Bom, vamos lá. Eu vou considerar que você já copiou, tá? Se você não copiou, não fez ainda a planilha aqui, a ferramenta, essa planilha aqui com todos os cálculos, eu vou deixar disponibilizado esse arquivo com algumas outras informações na pasta no meu site. Então você vai lá, baixa, eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo, você vai lá e baixa e você copia essas fórmulas aí, tá? Bom, começando a desenhar então, eu vou vir aqui, ó, vou pegar a ferramenta de extrusão, vou selecionar o plano, seleciona um plano aí, eu vou selecionar o plano frontal, e você vai fazer um círculo, opa, peguei no lugar errado aqui, um círculo a partir da origem, tá? E você vai colocar uma dimensão. Essa dimensão, qual que é? É o diâmetro externo da minha peça. Então eu vou colocar aqui, ó, igual, e eu não vou preencher com valor nenhum, vou vir aqui igual, valores globais, e vou buscar o diâmetro externo, o DE, aqui ó, DE, ok? E vou aceitar. Viu que ele já preenche com o valor que está lá na minha planilha? E fica esse símbolo aqui de equação. Feito isso, você aceita e coloca uma espessura. Essa espessura vai depender do seu projeto. Eu vou colocar aqui 15 milímetros, tá? E vou aceitar. Bom, feito isso, agora eu vou fazer o corte aqui do dente da engrenagem, onde vai passar o módulo, tá? Bom, para isso eu vou selecionar a ferramenta de corte extrudado, vou selecionar uma face, vou colocar ele no plano normal, clicando aqui em Ctrl 8, ele já fica no plano normal, tá? E eu vou começar o meu traçado. Como que eu vou começar o meu traçado? Eu vou criar primeiro uma linha de referência a partir do centro até aqui em cima, tá? Sim, dessa forma. E vou criar alguns círculos. Primeiro, esse círculo aqui é referente ao diâmetro primitivo. Então, primeiro círculo criado. Vou vir aqui, ó, dimensão, clico nesse círculo, coloco aqui o valor igual e seleciono a variável global diâmetro primitivo, dp. E aceito. Bom, vou criar agora mais um círculo, tá, a partir do centro. E esse diâmetro aqui vai ser o diâmetro interno, vai ser o fundo da engrenagem. Então é igual, eu vou colocar aqui variável global e vou vir em diâmetro interno, DI. E vou aceitar. Bom, vou criar mais um círculo ainda, a
partir do centro, vou colocar aqui, e vou dar uma cota para ele. Esse diâmetro aqui, igual, vou colocar aqui igual, mais uma variável global, ele vai ser o CT. Né? O CT é o diâmetro do círculo de traçado, CT, e vou aceitar. Olha só, ele é um pouco maior do que o diâmetro interno, tá? Beleza, feito isso, eu vou aproximar aqui, vou selecionar a ferramenta de arco por 3 pontos. Vou clicar num ponto qualquer aqui, ó, nessa parte, e vou vir aqui, ó, até essa outra linha. E vou fazer um arco aqui. Perfeito. Vou clicar agora nesse ponto, até aqui, e vou criar um arco aqui, dessa forma. Vou clicar nesse ponto aqui, vou vir aqui e vou criar um arco aqui. Então são 3 arcos com 3 pontos, tá vendo? Ó? Onde vão ser colocados os 3 raios que eu tenho lá nas minhas variáveis. Bom, os centros desses arcos aqui, ó, eles têm que estar conectados com essa linha, tá? Então eu vou vir aqui, ó, olha só onde está o centro desse primeiro, tá aqui, ó. Vou selecionar ele, seguro o Ctrl, clico nessa linha e aí eu coloco tornar coincidente, ok? Venho aqui, ó, clico nesse arco, pego o centro dele, clico nessa linha, seguro o Ctrl, clico nessa linha e clico aqui, ó, tornar coincidente. A mesma coisa com esse último. Tá vendo onde está o centro dele aqui, ó? Clico nele, clico nessa linha com o Ctrl segurado e coloco aqui, ó, tornar coincidente. Todos os centros, eles têm que estar partindo dessa linha aqui, ó, que é o CT, tá? Bom, eu vou transformar essa linha aqui também em linha para construção, clicando aqui, ó, nesse check aqui, tá? Então essa linha é uma linha somente de construção, perfeito? Feito isso, eu vou vir aqui em dimensão inteligente e vou colocar as medidas desses raios. Então, ó, esse primeiro aqui, eu vou colocar aqui, ó, igual, variável global, R1, vou aceitar. Esse segundo, igual, a variável global, R2, e aceita. E esse terceiro, igual, variável global, R3. Então, todos os raios estão dimensionados agora. Percebam aqui, ó, que esse raio, eu não consigo trazer ele para cá e ele está fazendo uma volta aqui, está ficando negativo em relação a essa linha. Então, o que eu preciso fazer? Seleciono aqui linha, pego exatamente a tangente aqui, ó, desse arco e desço uma linha reta, porque o módulo ele é assim. Desci uma linha reta, tá vendo? Ó? Olha aqui. Essa linha aqui é uma linha reta, ela tem que estar coincidindo com o diâmetro interno e ele tem que estar perpendicular, tá vendo? Então eu cliquei aqui e coloquei ela vertical. Feito isso, eu posso até cortar esse excesso. Seleciono aqui a ferramenta de aparar e corto aqui esse excesso. Olha só, ele começa com uma linha reta, começa o raio e aí vai subindo. Bom, feito isso, eu vou construir uma linha aqui, ó, linha de centro, tá? A partir do centro até essa intersecção aqui, ó, com o diâmetro primitivo, tá vendo? Esse ponto aqui, ó. Cliquei ali, vou selecionar dimensão, vou clicar nessa linha e nessa, vou colocar aqui um ângulo que é igual ao ângulo de flanco. Vou aceitar. Percebam que o esboço desse lado aqui, ele já ficou totalmente definido, tá vendo? Então o que eu vou fazer agora, vou vir aqui em espelho, vou selecionar aqui essa caixa, clicar nessa linha aqui, que é a linha de simetria, vou clicar nessa caixa e vou selecionar essas entidades aqui, ó. Perfeito? Feito isso, clico em OK. Criei aqui o meu espaço onde eu vou cortar a peça. Vou transformar essa linha aqui do diâmetro primitivo também em linha de construção, tá? Esse diâmetro externo aqui eu já incluí, né? E vou cortar os excessos, ó. Vou cortar aqui,
Olha, cortei. Vou cortar aqui. Certo? Então eu tenho... Vamos ver se eu não tenho mais nenhuma linha... aqui, ó, tem um pedacinho de linha aqui, tá vendo? Ó? Então eu vou cortar esse pedacinho de linha aqui também. E eu já tenho a minha região aqui para fazer o corte. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó. Clica em dimensão inteligente, clica nesse ponto aqui, ó. E nesse, tá? E clica também na linha, nesse arco, olha só. Ele vai te dar uma dimensão do segmento de arco entre esses dois pontos, ó. Deu 3.14. Esse 3.14 é exatamente a medida C que a gente colocou aqui, ó, tá vendo? 3.14, 15, 16, né? Lá é o pi. Olha só para confirmar se está correto ou não, você tira essa medida. Perfeito? Clicou aí, vem aqui, finaliza o esboço e aí você vai cortar. O corte é simples, é só vir aqui, passante, ok. Está feito como se fosse a usinagem do módulo que passou por aqui. Está faltando uma coisa agora, que é acrescentar o raio. Então eu venho aqui, vou acrescentar raio nessas duas arestas e nas duas arestas de baixo. Pego a ferramenta de raio, tá? Clico nessa e nessa aresta. E venho aqui, ó, na medida e coloco aqui, ó, igual, variável global, e vou buscar aqui, ó, raio. Tá? Esse raio é 0,3 vezes o módulo. Ok, coloquei aqui, aceito. Ele já vai colocar os raios aqui. São raios de alívio de tensão, tá? Tá feito aqui o meu corte da engrenagem, tá? Aí, o que eu faço? Eu vou fazer um array, clica aqui não, padrão circular, clica aqui circular, seleciono essa face aqui como referência circular, vou colocar aqui no lugar de 20, eu não vou colocar 20, eu vou colocar igual, variável global, e vou buscar aqui o número de dentes, Z, tá vendo? E vou aceitar. Tem que selecionar as filters, né? Quem que eu vou selecionar? Expande aqui a árvore, você vai selecionar o raio e o corte. Tá vendo? Essas duas filters aqui. E vai aceitar. Pronto. Tá feito aqui a engrenagem. Mas calma aí que tem mais. Bom, feita a engrenagem, né? Tá aqui já, pronto. Aí você vai inserir o furo. O furo vai depender do eixo que você quer fazer. Aí a chaveta também. A chaveta também tem dimensões, você tem que olhar tabelas, enfim. Mas eu não quero mostrar isso, eu quero mostrar o seguinte, eu quero mostrar configurações, ó. Eu vou excluir aqui as que já tem, tá? E vou criar uma nova, ó. Essa que está desenhada aqui, essa engrenagem, ela é a engrenagem que tem módulo 2, 20 dentes, tá? Essa é a engrenagem que está desenhada. Aí eu quero criar uma nova engrenagem. Aí eu vou vir aqui, não vou criar de novo, vou clicar com direito aqui em cima, aqui em configurações, né? Adicionar configuração. E vou colocar, por exemplo, uma engrenagem módulo 2, 25 dentes. Ó, vou copiar aqui esse texto, tá vendo? E vou aceitar. Ok. Eu venho aqui, ó, ferramentas, equações, e vou mudar aqui, ó, para 25. Olha o que vai acontecer, ó, com a minha engrenagem. Deixa eu diminuir aqui um pouco para você enxergar o que vai acontecer. Olha só. Vou atualizar. Ela muda o tamanho, muda a quantidade de dentes, muda tudo, sem perder as relações, tá? Se eu quiser com... Agora eu dou OK aqui. Ó, se eu colocar no 20, ó. 20 ela muda completamente aqui. 25, muito grande, um pouco maior, com um número de dentes maiores. Vou criar agora aqui uma com 15 dentes. Eu vou adicionar uma configuração. Então, módulo 2, 15 dentes. Tá? Vou copiar aqui. Vou clicar aqui e vou aceitar. Já estou aqui, ela está ativa. Eu venho aqui em ferramentas, equações. Vejam que aqui, ó, quando eu clico para mudar essa medida, ele pergunta aqui se eu quero
esta configuração ou todas as configurações. Eu tenho que deixar essa aqui habilitada, esta configuração. E vou colocar aqui, ó, 15. Ok. Quando eu atualizar, olha só, fiz uma engrenagem com 15 dentes. Então ele muda diâmetro primitivo, diâmetro interno, diâmetro externo, ele muda todas as variáveis, inclusive o número de dentes, proporções de raios, enfim, tudo que você colocou, olha só. Isso é inteligente de fazer, porque daí você, quando você for levar para sua montagem, você usa a configuração que você quer da engrenagem, não precisa ficar desenhando tudo novamente, tá? Bom, isso é a engrenagem, está pronto, tá? Então está aqui, engrenagem, tudo com parâmetros, com variáveis. Agora eu vou colocar uma engrenagem da biblioteca. Então eu vou criar aqui um novo ambiente de montagem, tá? Busca aqui um ambiente de montagem. Vem aqui, ó, do lado, biblioteca de projetos, Toolbox. O Toolbox, ele fica, no meu, ele fica desativado por padrão. Então eu vou ativar ele demora um pouquinho aqui para puxar, para instalar o plugin. Bom, adicionada aqui a biblioteca, eu vou vir aqui na norma DIN, propulsão, engrenagens, vou selecionar aqui engrenagem dentada. Clico e arrasto para dentro da tela. Quando eu clico para dentro e arrasto para dentro da tela, ele me abre uma caixa de diálogo. Então ele pergunta qual que é o módulo que você quer. Eu quero um módulo 2. Tá? Aqui do lado, na caixa, quantos dentes? Eu quero 20 dentes. Qual o ângulo de pressão? Olha, 14,5 ou 20? 20, tá? É o mais comum. Qual a largura da face? Eu quero 15. Ó, 15. Qual o tipo? B, com cubo, C, com cubo dos dois lados, ou tipo A? Eu quero do tipo A, sem cubo. Diâmetro nominal do eixo. Então, aqui eu posso selecionar o eixo. Vamos dizer que o meu eixo é de 12 milímetros. Tá vendo que ele já vem até com a chaveta. Quantos dentes eu quero exibir? Esse exibir é para efeito de desenho. Eu quero que exiba apenas 2 dentes. Ó, então ele vai exibir só 2 dentes aqui no detalhamento, tá? Para você fazer o detalhamento. Mas eu quero deixar os 20 mesmo. Olha, exibe todos, tá? Ok, isso é a inserção de peça do toolbox, engrenagem, está pronta, é só você escolher os parâmetros aqui. Aceitou, já era. Tá vendo? Você pode inserir quantas dessas você quiser. Olha só, ela já até posiciona aqui para mim na posição correta, tá? Bom, enfim, não era esse o objetivo. Vamos voltar aqui na minha engrenagem que eu fiz. A última coisa que eu tenho que fazer é criar uma superfície para me usar como referência do diâmetro primitivo. Então eu venho aqui, ó, extrusão de superfície, seleciono essa face, deixo aqui no Ctrl 8 para ficar normal, crio um círculo, esse círculo ele vai ter que ter o diâmetro primitivo, então clica aqui e coloca igual a variável global, diâmetro primitivo, dp. Feito isso, aceito, finalizo. E aí eu vou fazer o seguinte, a extrusão eu quero que venha até esse ponto, ó. Então eu seleciono o ponto, tá vendo? A extrusão vai ficar nesse ponto. Então eu criei uma superfície para que sirva de referência na montagem para mim fazer a junção de uma ou mais engrenagens. Todas as engrenagens que eu faço eu uso a superfície, daí na hora de fazer o contato fica bem mais tranquilo, tá? Bom, pessoal, é isso. Eu sei que é um tutorial meio longo, mas se você curtiu, deixa aí a sua curtida, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, comenta, pedindo aí as coisas que você gostaria que tivesse no canal, tá? Qual o tipo de tutorial que você gostaria que tivesse, para que eu possa melhorar a cada dia. Lembrando que aí embaixo na descrição tem alguns links de cursos onde você pode ter um crescimento profissional aí mais organizado, né? São pessoas que se dedicam a fazer isso e tem conteúdos muito bons. O curso Dominando o SolidWorks, né, que é do Guilherme Nogami,
É um curso muito bacana que eu aconselho, tá? Então podem dar uma olhada lá. Tem um